Olá, alunos do oitavo ano, tudo bom com vocês? Por aqui, professor Daniel Barros novamente, tudo bem? Que bom, né? Continuando as nossas aulas, vamos ver um pouquinho agora, né? A gente estava vendo aí as propriedades da potenciação e vamos ver a operação inversa da potenciação, que se chama radiciação. São radicais, tá? A gente vai começar trabalhando com números de raiz exata, principalmente a raiz quadrada de um número, tá? Então a gente vai ver aí quadrados perfeitos. Essa aula é a aula de número 9, tá bom? Então, primeiramente, eu vou tentar passar o conceito para vocês e descobrir se um número é um quadrado perfeito ou não e tem alguma relação aí com a geometria, tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Vamos para a aula já direto aqui, né? Já falando um pouquinho sobre isso. Deixa eu ver aqui. Tá. Não é drama, vou usar aqui essa cena. Agora sim. Transição aqui, né? Vamos aqui com o meu. Aqui. Ponto. Vamos lá. Então, vamos ver números quadrados perfeitos, tá? Esse conteúdo está aí, como eu falei, né? No livro didático que você tem, ele na forma digital. Professor, eu não sei aonde eu consigo o livro didático digital. Eu já disse, você pode ir lá no Facebook e também acho que tem na plataforma o link para você ter esse livro digital. Ou você pode aí, nos agendamentos da escola de material, pegar esse livro na biblioteca. Tá? A página que nós vamos ver esse conteúdo é a página 48. O objetivo, então, eu vou falar um pouquinho aqui, né? É preparar que os alunos, né, vocês, para fazer associação entre geometria, que é isso que a gente vai trabalhar um pouquinho, e números quadrados perfeitos. A gente pode discutir, pensar entre vocês aí esta relação e começar a identificar quadrados perfeitos, né, na variação da medida do lado de um quadrado. Tá bom? Levar o aluno a perceber que o processo geométrico para o reconhecimento de um número quadrado perfeito pode ser demorado, principalmente se o número for muito grande. Então a gente vai ver, né, como que eu descubro se esse número é quadrado perfeito nos números grandes, né? Outro aspecto é importante que os alunos percebam, né, a relação que existe entre o número quadrado perfeito e a sua raiz quadrada. Então, né, então a gente vai ver o quadrado perfeito e o que é a raiz quadrada. Para começar, então, vou trazer aqui um desenho que tem aí no livro de vocês. Que tem um professor, né, digamos assim, está perguntando assim: qual é o número obtido quando elevamos o 4 ao quadrado? 4 elevado ao quadrado, e os alunos estão respondendo 16. Vamos fazer essa relação, pessoal. Se lembra, vamos relembrar um pouquinho a potenciação. Você sabe o que é 4 ao quadrado? O que esse 2 indica? Esse 2 é o expoente, 4 é a base. Quantas vezes eu tenho que repetir a base? Eu tenho que repetir 2 vezes, né? Então é um 4 vezes 4. 4 vezes 4, e aí deu 16, né? Tá? E representando geometricamente, então notem aqui que eu tenho então um quadrado. O que é um quadrado? O quadrado é todos os lados iguais, por isso que ele é um quadrado perfeito, que tem 4 unidades, ó, 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades por 4 unidades, 2, 3. Então ele tem, ó, 4 por 4. Isso aqui é um quadrado perfeito, quando eu tenho os 4 lados iguais. Qual o tamanho desse quadrado? É 4 unidades por 4 unidades. E aí, multiplicando 4 vezes 4, gera, então, o nosso 16. Tá? Então, geometricamente, eu fiz, então, esse desenho. Né? Quantos quadradinhos eu tenho nesse desenho? Tenho, ó, 16 quadradinhos. Se você contar, eu tenho 16 quadradinhos. É esta relação que a gente vai usar agora, tá bom? Bom, então o número 16, né, o número 16 equivale a 4 ao quadrado, e é chamado então de quadrado perfeito, né? A gente acabou de ver, então o número 16 é o que equivale a 4 ao quadrado, né? É possível mostrar geometricamente que 16 é o número do quadrado perfeito, então a gente viu. Então aqui tem 16 quadradinhos de 4 por 4, né? Digamos que esse quadradinho, cada medida desse quadradinho mede 1 centímetro. Né?
Então, se considerar que cada medida aqui tem 1 centímetro, eu tenho, então, se usar 1 centímetro de lado, se usarmos 16 quadradinhos desses, podemos formar um novo quadrado, né? Então, cada quadradinho desse, se eu usar 16, eu formo, então, um quadrado perfeito. Os números naturais que são quadrados perfeitos de outros números naturais são denominados, né, números quadrados perfeitos. Para entender essa relação, né, eu comecei a montar um quadro. Então vamos ver o seguinte, ó. Esse quadro com alguns números naturais que são quadrados perfeitos. Por exemplo, então se eu pegar o n, representar o n por esses números, e o número de quadrados perfeito representar assim n elevado ao quadrado, eu tenho o seguinte. Quanto que é 1 elevado ao quadrado? É 1 vezes 1, que resulta em 1. Quanto que é 2 elevado ao quadrado? 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que resulta em 4. Representando geometricamente, o primeiro ficaria assim, 1 quadrado, né? O segundo ficaria assim, ó. Ficaria assim, um quadrado de 2 por 2, ó. 2 por 2, que tem 4 quadradinhos. O 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é um quadrado de 3 por 3. Resultaria, então, o 9. Então, um quadrado perfeito de 9, quadrado perfeito, né? Ficaria uma coisa assim. Claro que aqui eu não estou usando régua, mas ficaria assim, né? Representando geometricamente. E assim vai. Então, notem, conforme eu vou aumentando o número de lado, aqui é um 3 por 3, né? Vai aumentando essa figura geometricamente, vai aumentando o número de quadradinhos. Então, aqui o 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá quanto? 16. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. 7 ao quadrado, 49. 8 ao quadrado, 64. 9 ao quadrado é 81. 10 ao quadrado, 100. E assim vai. 11 ao quadrado, 12 ao quadrado, 13 ao quadrado, 14 ao quadrado e vamos embora, tá bom? Bom, e aí acontece, né? Imagina usar essa tabela, como reconhecer se o número é quadrado perfeito, né? E essa é a atividade que a gente vai fazer já já, tá? Para reconhecer se o número é quadrado perfeito pelo processo geométrico é demorado, imagina, né? Ali a gente fez até o 10, mas a gente seguir fazendo, né? Para descobrir se o 144 é perfeito, descobrir se o 450 é perfeito, ia ser trabalhoso, ia ser demorado. Tá? Então a gente vai aprender um outro processo. Então a gente deve fatorar, você deve saber o que é fatorar, né? Na forma completa um número. Se todos os fatores tiverem expoente par, tá? Se todos os fatores conseguirem expoente par, o número será um quadrado perfeito. Caso um dos fatores apresente expoente ímpar, não apresente expoente par, o número não será um quadrado perfeito. Então vou fazer esses dois exemplos. Tá? E aí vou liberar a atividade para vocês. O que é fatorar? Então, primeira coisa, fatorar é isso aqui, pessoal. Pega o 144 e vamos fatorar. Ó. Né? Eu fatoro usando o quê? A decomposição por números primos. Quem são números primos? Números primos. Então, vamos relembrar. Me diga aí. Tá? Pense comigo o que é números primos. São números que só têm um divisor, né, e ele é divisível por ele mesmo. Então, os números primos são 2, só dá para dividir por ele mesmo. Depois o 3, depois o 5, depois o 7, aí vem o 11, vem o 13 e vai embora. É infinito, né? Então, tendo essa base aqui, já dá para fazer grandes coisas, grandes números. Então vamos começar aqui. 144 é o último número, é par ou é ímpar? O último número é par, então dá para dividir por 2. Qual é a metade de 14? 7. Qual é a metade de 4? 2. Perfeito. 72, o último número é par ainda? É, então ainda dá para dividir por 2. Qual a metade de 7? Como assim, professor? Tem metade de 7? Tem. Vamos pensar o seguinte. A metade de 7 é 3 para cada lado, que dá 6, e sobra 1. Essa sobra eu boto aqui. Qual é a metade de 12? É 6. Então, ainda 36 é o número par? É, então ainda dá por 2.
Qual é a metade de 36? A metade de 3. Metade de 3 é 1 para cada lado e sobra 1. Né? Metade de 16 é 8. 18 ainda é par? Dá para dividir por 2. Qual é a metade de 18? É 9. 9 é par? Não, 9 não é mais par. Bom, então já não dá mais para dividir por 2. 9 tem na tabuada do 3? Tem. Quanto que dá 9 divididos por 3? Dá 3. Né? Quanto que é 3 divididos por 3? Dá 3 e sobra 1. Então, essa decomposição eu vou analisar o seguinte, eu tenho que fazer pares. Então, vou fazer aqui, ó. Eu tenho então aqui um 2 ao quadrado. Ó, eu tenho aqui um 2 ao quadrado. E tenho aqui um 3 ao quadrado. Consegui fazer pares com todos os números, então, o 144 é quadrado perfeito. Mas que número é esse quadrado perfeito? E aí eu posso só fazer aqui, ó. Pego aqui 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. Então esse quadrado perfeito, 144, é a mesma coisa que 12 ao quadrado, que é 12 vezes 12, que dá o 144. Né? Então, quando isso aqui acontecer, ele é um quadrado perfeito. Vamos verificar no 450 agora? 450. Vamos lá, de novo. Tá? Dividindo por números primos. Vamos começar então. Qual é o primeiro número primo? É 2. 450 é par? É par, dá por 2. 4 dá por 2? Dá, metade é 2. 5, metade de 5 é 2 para cada lado e sobra 1. Metade de 10 é 5. Bom, então deu por 2. 225 dá por 2? Termina em par? Não, não termina em par. Então não dá mais por 2. Vamos ver se dá por 3. Bom, quando é que eu sei que o número dá para dividir por 3? Quando a soma dos algarismos terminar em quanto? Terminar em 3, 6 ou 9. Então vamos somar. 2 mais 2, 4. 4 mais 5, 5. 6, 7, 8, 9. Então isso aqui dá por 3. Quanto que dá 225 divididos por 3? Vamos fazer aqui o nosso cálculo. Vamos pegar o 22. Que número que multiplicado por 3 chega perto do 22? Pense aí. É o 7. Ótimo. 7 vezes 3 é 21. Vamos diminuir, sobrou 1. Abaixo 5. Que número que multiplicado por 3 dá 5? É o próprio 5. 5 vezes 3, 15. Sobrou nada. Então aqui deu 75. Vamos somar 7 mais 5. 7, 8, 9, 10, 11, 12. E 2 mais 1 dá 13. Então esse número aqui ainda dá para dividir por 3. 75 divididos por 3. Que número que é multiplicado por 3 dá 7. Chega perto de 7. É o 2. 2 vezes 3, 6. Abaixa. Abaixa o 5. 15 por 5 a gente já viu que dá 5. 25. 25 dá por 3? Não. 5 mais 2 dá 7. Essa soma por 3 tem que ser 3, 6 ou 9. Próximo primo é o 5. Todo número terminado por 5 dá 5. 25 por 5 dá 5 e sobra 1. Agora vamos verificar se ele é quadrado perfeito. Para ser quadrado perfeito, o que acontece? Tem que fechar pares. Então eu tenho aqui o 2. Tem mais alguém aqui com 2? Não. Então sobrou esse 2. Tem o 3 ao quadrado e tem o 5 ao quadrado. Se sobrou esse 2 sozinho, então esse número não é um quadrado perfeito. Não é quadrado perfeito. Tá bom? Tá? Então eu vou deixar, não vou fazer muitos exemplos. Eu quero que você pense, olhando esses dois exemplos, se você, né, consegue fazer esta atividade agora, tá? Então vamos liberar a atividade para vocês. Alunos do município de Arroio Grande, né, ou alunos do estado que querem usar essa aula, professores, colegas, fica à vontade, né, distribuir para os seus alunos este material. Tá? Classroom, para meus alunos do estado e alunos do município, alunos do município, plataforma Cortex Educacional. Cortex Aluno ou Cortex aí, .plataforma.com.br, tá bom?
Dúvidas, pessoal, tô lá no chat, né? Tô lá no Messenger, tô lá no WhatsApp, tá? Para tentar ajudar vocês, tá bom? Então, até a próxima aula aí. Um grande abraço e continuamos aí nessa atividade. Até mais.